Olá pessoal, eu sou a Karen Paredes, esse é o canal Prateleira de Cima e hoje eu vou responder a tag Ditos Literários. Eu me apaixonei por essa tag no primeiro momento que eu a encontrei, a vi aqui no YouTube. A primeira vez que eu vi alguém respondendo essa tag foi o Luke, do Luke Fichos. Eu vou deixar a informação toda aqui do canal dele e eu super indico para vocês assistirem. Tem muita coisa legal lá no canal dele. E ele respondeu essa tag, eu fiquei com muita vontade de responder, mas ele não foi o criador da tag, foi uma outra pessoa, e eu vou deixar também aqui as informações de quem foi que criou essa tag super divertida, porque mais legal de responder essa tag é falar as perguntas, porque foi muito criativa a pessoa que criou e ficou bem divertido. Eu gosto muito de responder tags literárias aqui no canal, porque vocês conhecem um pouquinho desse meu gosto literário e vocês acabam conhecendo um pouquinho dos livros que tem aqui na minha estante, conhecendo também um pouco aí da Karen mais literária do que apenas eu ficar aqui contando minhas experiências de leituras dos livros. Então é uma tag comprida, porque são 20 perguntas, mas eu vou tentar respondê-las da maneira mais sucinta possível, porque é complicado se falando de Karen, que gosta muito de falar, que gosta muito de explicar as coisas, mas eu vou tentar deixar ela o mais sucinta possível. Vamos às perguntas e começando pela primeira, óbvio, né? Porque não dá pra começar pela última. Em época de Black Friday, quem tem dinheiro é rei. Um livro que você adquiriu na Black Friday. Eu não lembro muito das minhas compras de Black Friday, até porque já tem bastante tempo, mais de 6 meses, mas eu vim aqui no canal pesquisar alguns vídeos que eu tenho de unboxing, de compras de Black Friday, e eu peguei uma das últimas, né, que eu fiz, que foi 2017, e o livro que eu comprei na Black Friday foi esse aqui, Olhos d'Água. Na verdade foram outros livros também, tá, gente? Mas eu escolhi esse aqui, da Conceição Evaristo, que é um livro que eu quero muito ler, e eu tô enrolando essa leitura, sim, mas tá aqui e é uma super indicação de leitura para quem quer sair um pouquinho aí da zona de conforto, porque ele tem uma proposta muito bacana. 2. Livro da Onça. Um livro que você achou que era bom, mas te enganou direitinho. E o livro em questão, eu já falei dele aqui nos vídeos anteriores e mais recentes, é o Não Sou Uma Dessas, da Lena Andurran, que eu achei que ele era interessante, mas não perca seu tempo. 3. Filho de leitor, leitor é. Um livro que você passaria para seus filhos. Olha, vários livros aqui da minha estante eu tenho deixado guardado com uma ideia de, né, para as minhas novas gerações, minhas próximas gerações, fazerem uso dessas leituras e, se possível, o quanto antes, mais do que na época do que eu li. Eu provavelmente vou ter filhos leitores, vou trabalhar para que eles sejam grandes amantes da leitura, de maneira que não seja, tipo, abusiva, né, gente? Mas eu acho que os livros que eu passaria para os meus filhos seriam os livros do Harry Potter, os livros do Pequeno Príncipe, né? O livro do Pequeno Príncipe, o Jardim Secreto, alguns livros que têm essa ideia lúdica, essa questão, que são livros que têm um público infantil, né? Um público-alvo, assim, jovem, mas que para todas as ideias. Eu acho que seriam os livros que eu tenho que são atemporais e são livros que super cairia bem para qualquer geração ler. 4. É lendo que se recebe. Um livro que você ganhou de alguém. Eu sou uma pessoa que dificilmente recebo livros de presente, até porque eu tenho muitos e as pessoas falam: você tem tantos livros, eu queria te dar outra coisa. Geralmente é essa conversa que as pessoas, os amigos, os familiares falam. Mas, gente, pode dar livro, tá? Eu não me importo, a gente guarda aqui com carinho e vamos ler o livro ganhado. E no caso, eu ganhei esse livro aqui, A História Secreta da Mulher Maravilha, que foi um livro que uma conhecida, uma amiga, me deu de presente de aniversário há alguns anos. Ele tá aqui na estante, eu ainda não li. Ela deve me matar por conta disso, que ela deve estar esperando essa leitura. Mas tá aqui, tá guardadinho com amor e carinho. Eu provavelmente devo ler, né, no futuro. Mas esse foi o livro que eu ganhei de presente de alguém. 5.
Leitor escaldado tem medo de livro hypado. Um hype que você tem medo de se decepcionar. Ultimamente os hypes eu não tenho me decepcionado com eles, mas eu vou falar uma coisa pra vocês que assim, tem um livro que é hype, ele vai continuar sendo hype, e eu tenho muito medo de me decepcionar porque eu acho que eu passei do tempo pra ler ele. Calma, eu vou ler esse livro, mas eu acho que a Karen de 35 anos, leitora, com essa bagagem literária toda que ela já tem até agora, eu tenho muito medo de me decepcionar no momento que eu for ler a série Crepúsculo. Quem é aqui inscrito antigo vai saber que eu ainda não li, que eu tô prometendo há anos fazer essa leitura. Ele tá aqui, ele tem até aqui, ó, o livro tá aqui, ó. Tá aqui o meu, eu tenho os 4 livros. Eu sei que vai sair o 5º agora em agosto, eu tenho aí minhas questões com esse 5º livro, né, e que é 5º, mas já tem outros livros da série. Eu tô aí meio confusa com qual é o número desse livro. E eu tenho muito medo de me decepcionar com o livro, não porque o livro é ruim ou tal, mas porque eu acho que eu teria uma outra experiência se eu tivesse lido esse livro lá quando eu tinha 22 anos, entende? Que foi mais ou menos um pouco depois, né, que ele saiu. Quando eu tinha 20 anos, 22 anos, eu acho que eu teria uma experiência muito mais... Não é feliz, eu não consigo explicar exatamente como seria, né? Porque eu tenho medo de começar a problematizar muitas coisas aqui na série Crepúsculo, que talvez com a Karen de 22 anos, com a inexperiência leitora dela, com a inexperiência de vida dela, ela não problematizaria e ela teria uma experiência mais tranquila, sabe? Eu sei que eu vou ler Crepúsculo e eu vou começar a apontar. Nossa, mas isso aqui é horrível. Nossa, mas isso aqui. E eu acho que esses apontamentos eu não gostaria. É esse o meu medo de me decepcionar com a série Crepúsculo, tá? Então, tá aí a minha resposta. 6. Cada leitor no seu galho. Um livro que muitos criticam, mas você continua amando. Gente, eu pesquisei aqui e não encontrei um livro que todo mundo fala mal e eu ame. Eu sou muito Maria vai com as outras nas leituras. Eu geralmente gosto do que todo mundo gosta, eu geralmente não gosto do que todo mundo não gosta. Aí tem algumas exceções, mas assim, amando um livro que eu amo muito, que eu falo que todo mundo odeia, ou que todo mundo fala, nossa, esse livro é muito ruim, ou esse livro não é legal, e eu falo assim, ai, mas eu gosto tanto dele. Não tive. Pode ter um que seja assim, meio termo, sabe? Mas um que eu ame mesmo, não tem nenhum. 7. Livro dado, não se olha o gênero. Um livro que você ganhou, mas não fez muito seu gênero. Eu sempre sou muito aberta para novas leituras. E aí eu fiz uma pesquisa aqui, eu não encontrei nenhum livro que eu ganhei e que não faz muito o meu gênero. Mas quando a gente começa a participar muito de parcerias e editoras, e as pessoas enviam livros pra gente, né? Que aqui não é tanto assim, mas acontece. Às vezes eu acabo recebendo alguns livros de parceria que não me agradam muito, que eu falo assim, eu nunca vou pegar esse livro pra ler, porque sempre vai ter um livro mais interessante que quero ler mais na frente. E aí, geralmente, eu recebo esses livros, converso com eles, pego um pouquinho as informações e, geralmente, eu coloco esse livro para troca e alguma coisa do tipo, ou dou de presente para outra pessoa, mas um livro que eu ganho de presente que tá fora da minha zona de conforto ali de gênero, eu não encontrei nenhum aqui para explicar, para mostrar aqui para vocês. Se você é inscrito novo... Eu sou uma pessoa que gosto de livros que contem histórias de pessoas, seja reais ou fictícias. Então eu adoro biografias, amo muito biografias. E eu gosto de livros que contem histórias, sabe, de pessoas. Mas eu leio de tudo, eu leio fantasia, eu leio distopia, ficção científica, mas eu gosto do romance mais simples, né? Eu não vou conseguir lembrar de nenhum livro que fale muito. Eu gosto assim, por exemplo, Água para Elefantes é um livro que é história de pessoas, né? Tem uma temática ali, tá falando sobre circo, mas é a história daquelas pessoas ali, daquela vivência, então é mais ou menos assim. 8. Livro mole e mente dura, tanto bate até que fura.
Um livro que por muito tempo ficou parado na sua estante até que finalmente você o pegou para ler. E nesse caso eu vou dar o exemplo de Eleanor Park, que é um livro que estava muito tempo aqui na estante e no mês passado eu peguei para ler. Eu já conversei sobre esse livro em outros vídeos aqui no canal, vídeos recentes. O livro de lidos do mês de junho é o vídeo que eu conto um pouquinho da minha experiência de leitura com o livro Eleanor Park. 9. De livro em livro, o leitor enche a estante. Sou eu, gente, total. Esse dito é pra mim. Um dos primeiros livros que compuseram a sua estante. Não precisa ser o livro exato, né? Aqui tá dizendo na pergunta. Assim, eu tenho uma estante que eu fui, né, montando ela ao longo de muitos anos. Eu tenho livros da minha estante que não estão aqui, que são os livros que ficaram no Rio de Janeiro, lá na casa da minha mãe. E eu sempre uso esse livro como um padrão para dizer sobre qual o primeiro livro da sua estante, qual o primeiro livro da sua coleção, do seu acervo, porque é um livro que eu comprei bem assim que eu cheguei aqui em São Paulo, quando eu vim morar na minha casa, no meu cantinho, quando eu comecei a criar a minha própria estante. E o caso é o livro Mundo de Sofia, que eu ainda não li. 10. Leitura pouca é bobagem. O mês em que você leu muito. Eu coloquei como padrão o ano de 2020, então nós temos aí 7 meses para responder essa pergunta. E o mês em que eu li muito, gente, foi março, que foi um total de 8 livros para ler. Eu acho que foi por conta do início da quarentena, então foram 15 dias aí de quarentena, de início de quarentena, que eu lembro que foi na metade de março que eu tô em casa, desde essa época. E aí eu tava naquela empolgação, uhul, tempo livre pra ler, e eu li bastante. Que neste momento estou totalmente ressacada de livros, eu não estou conseguindo ler nada e eu tenho certeza que o mês de julho foi o pior mês para leituras. 11. As páginas caem, o livro fica. Um livro que as páginas despencaram ou estão quase lá. Bom, não tem livro aqui com página despencando, tá, gente? Porque trabalhamos com muitos cuidados aqui, né? Bibliotecária, a gente faz aqui uns pequenos restauros, umas pequenas coisinhas que a gente faz para manter os livros minimamente intactos. Mas os meus livros que estão mais antigos, que estão mais capengas, que poderiam entrar aqui para responder essa pergunta, são os meus livros infantis, os livros que eu li durante a infância, os livros que me acompanharam por muitos anos. Tem livros que estão realmente, né, quase caindo a capa, estão bem maltratados, estão com manchas do tempo, que por mais que você cuide, tem coisas que você não consegue controlar. Então são os meus livros infantis, e tem um vídeo aqui onde eu mostro 7 dos meus livros infantis que eu mais amei, que são assim, moram dentro do meu coração. 12. Cada leitor com a sua mania. Uma mania literária que você desenvolveu. Eu não tenho muitas manias literárias, mas eu vou indicar aqui que quando eu vou ler livros de saga, eu tenho que estar com todos os livros já completados minimamente na minha estante. Porque eu já falei aqui, pra quem é mais antigo já sabe, eu não quero sofrer à espera do novo livro do Harry Potter. Todo aquele sofrimento que eu sofri para terminar uma saga, porque terminar um livro e você não continuar e não saber o que vai acontecer depois e ficar esperando um ano e meio, 2 anos, e a gente sabe que tem sagas aí que demoram para vir para cá pro Brasil, e quando vem, porque tem editora que compra e no final ela comprou 3 livros e aí o autor fez 30 e aí a editora não tem condições de manter manter a tradução, manter todo o trabalho, porque é bem complicado, e aí a gente acaba ficando com saga pela metade. Então, eu, geralmente, quando eu vou ler qualquer livro de saga, eu tenho que estar com já todos os livros aqui na estante para eu poder, se eu engatar muito, eu começar a pegar a leitura. 13. O que os olhos não leem, o coração não sente. Um livro que, por algum motivo, você se recusa a ler. Como eu já falei pra vocês, eu sou muito aberta para leituras. É claro que chega um momento que a gente começa a dizer assim, olha, esse livro eu não vou ler. Não porque você não quer ler, mas que ele
não é dentro do gênero que você gosta, ou que você fala assim, não, eu não preciso ler esse livro, sabe? A gente tem que colocar na nossa mente que a gente não precisa ler todos os livros do mundo. Eu, por exemplo, tenho que colocar isso na minha mente. Mas eu acho que o livro que eu não leria de jeito nenhum, de jeito maneira, eu me recusaria a ler, é o livro que o ditador Adolf Hitler escreveu lá em 1900 lá vai bolinha, lá no período da guerra. Eu não sei exatamente qual foi o ano que ele escreveu o livro. Eu não leria o livro dele porque ele é ele não é o único, mas ele é um dos caras mais abomináveis da humanidade. É um cara que eu nem vou entrar nos detalhes aqui. Então eu não... eu sei que se eu ler uma obra dele, é como se eu estivesse dando ibope a ele. E eu tenho uma meta na minha vida de não fazer pessoas estúpidas famosas. A gente já sabe que Adolf Hitler era um nome famoso, apesar de tudo, mas eu não dou ibope para quem não deve se dar o ibope. Então, uma notícia que não vai agradar ninguém, ou qualquer coisa que não vai, sabe, preencher o outro com qualquer coisa boa, com qualquer ensinamento, eu não dou outdoor, eu não faço panfletagem para essa pessoa, então eu não leria de jeito maneira o livro do Adolf Hitler. 14. Dos livros o menor livro da sua estante. E aí, gente, vou até pegar aquele tom aqui. Eu fiquei em dúvida se era o livro menorzinho da minha estante, e no caso eu tenho aqui Kindred Spirits, que é da Rainbow Rowell, e ele tem na tradução de Universos Afins, aqui no Brasil, eu acho que é isso o nome do livro dela. Isso, Universos Afins, tem um livrinho também. E esse aqui, ele é muito fininho, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Ele é muito fininho, ele é muito pequenininho, e é um conto, e ele saiu numa edição especial do Book Day de algum ano, que eu não lembro, de 2016. E eu acabei adquirindo ele, que eu queria, né? Em 2016 eu ainda tava na vibe Eleanor Park. Eu ainda tô na vibe, ainda quero conhecer a obra dela, mas eu tenho, né, minhas questões aí com os livros. Mas eu pensei no tamaninho. E aí o meu menor livrinho aqui da estante é esse aqui, que faz parte da minha coleção Pequeno Príncipe. Eu já sou uma pessoa pequena, gente. A minha mão é pequena. Olha o tamanho desse livro. Então esse aqui é o meu menor livro do Pequeno Príncipe. Sim, é a história do Pequeno Príncipe toda contada. Eu tô muito longe, gente. Eu não consigo mostrar pra vocês. É toda contada nesse pequeníssimo livrinho que eu ganhei de uma amiga muito especial e tá aqui. 15. De boas leituras, o mês está cheio. Um mês recheado com bons livros. E aí eu, como coloquei o padrão 2020 para responder essa tag, o mês que as minhas leituras foram mais gostosas, que eu poderia dar assim, favoritar, foi o mês de janeiro, com leituras muito legais. Se você quer saber o que foi que eu li em janeiro, eu vou deixar aqui um vídeo de livros lidos em janeiro. 16. Diga-me com que tu lês, que eu te direi quem és. O gênero literário mais presente em suas leituras. E aí, como eu falei anteriormente, os livros que eu mais gosto são os livros, né, de romances, os romances como gênero literário, e são histórias sobre pessoas. 17. Um olho no peixe e o outro no livro. Um lançamento literário que você está aguardando muito. E o livro em questão é A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante, que eu quero muito ler, e ele vai lançar no mês que vem ou no outro, eu não tenho certeza. Ele vai lançar agora no próximo semestre, eu tô muito ansiosa por ele, sério. 18. Amigos, livros à parte. Um livro que você não emprestaria para ninguém. E eu acho que no caso eu não emprestaria o meu box do Harry Potter, que é o meu box novo. Eu mostrei um pouquinho ele aqui também no YouTube. E eu não emprestaria para ninguém. Eu sou bem tranquila para emprestar livros, contanto que a pessoa cuide dos livros como se fosse eu. 19. Não adianta chorar o livro esgotado. Um livro que você queria muito, mas sempre que ia comprar, estava esgotado. Eu fiquei pesquisando, é bem difícil eu ter livros assim que eu quero muito e ele tá esgotado. Geralmente eu quero muito e ele não tem. Ele tá muito caro, na verdade, né? Não é que não tem, tá muito caro.
Mas eu tenho uma proposta e eu tô sempre procurando esse livro e eu coloquei, no caso, o livro O Mistério de Natal, do Justin Gardner. O Justin também é o mesmo autor de O Mundo de Sofia, então é um livro aí que ele tá esgotado e eu fico só namorando quando é que ele vai aparecer. Mas eu acabei de ter uma ideia e talvez eu fale um pouco mais desse livro mais lá pra frente. 20. Nunca diga desse autor nada lerei. Um autor que você tinha um certo receio, mas gostou quando leu alguma obra dele. Eu fiquei procurando, gente, mas eu lembro que eu tinha muito receio de ler Tolkien. Fantasia nunca foi muito a minha área favorita de livros e de leitura de temática. Mas eu lembro que eu comecei a ler Senhor dos Anéis, eu ia falar Harry Potter, O Senhor dos Anéis há um tempo atrás e fiquei muito assim, sabe? Eu comecei a ler, tipo, o primeiro capítulo e falei assim, não, isso aqui não é pra mim. Muito tempo mesmo, acho que eu tinha uns 13 anos quando eu peguei o livro a primeira vez. E aí eu fiquei assim, meio ressabiada, será que vai, será que não vai? E eu nunca... E aí saíram os filmes e eu achei que a história não ia me agradar muito, até que um dia eu me dei a oportunidade de ler O Hobbit. E aí eu li O Hobbit e eu gostei bastante e foi então que eu realmente decidi entrar no mundo do Tolkien e é bem agradável, eu super indico o Tolkien porque tudo que eu achava que seria do livro e da história e da escrita do Tolkien não é, então eu super indico se você quiser. Eu até falo aqui um pouquinho, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a minha leitura de O Senhor dos Anéis, a minha saga lendo O Senhor dos Anéis. Então, o Tolkien é o autor aqui para responder a última pergunta da tag Ditos Literários. Gostaram de conhecer um pouquinho sobre a minha vida literária, sobre as minhas escolhas, sobre a minha estante? Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Se inscreva no canal, gente, para não perder nenhuma novidade. Lembrando de ativar as notificações para receber aviso toda vez que o vídeo novo aqui no canal sai no ar. E já sabem, curtiram, dê aquele joinha e vejo vocês em um próximo vídeo. Mil beijos e até mais. Tchau!